Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Semana Super Full Stack. Nessa edição, a gente vai criar do zero um app inspirado no iFood, usando Ruby on Rails como API e React como cliente web. A semana vai ser dividida entre 3 episódios e uma live. No primeiro episódio, a gente vai falar um pouco sobre planejamento e também a gente vai criar a nossa API com Ruby on Rails. Já no segundo e no terceiro episódio, a gente vai criar o nosso SPA com React e a gente vai ver tudo isso funcionando no browser. As aulas serão disponibilizadas em vídeo, porém para melhorar ainda mais a experiência dos alunos, a gente vai disponibilizar os textos de acompanhamento junto com as aulas. Então não se esqueça de acessar os textos logo abaixo de cada vídeo. Lembrando também que as aulas ficarão disponíveis apenas até o dia 5 de maio, quando vai acontecer a live final, onde a gente vai revisar e tirar todas as dúvidas sobre o app inspirado no iFood. Um aviso importante: quem estiver presente na live vai ganhar o acesso vitalício ao conteúdo da Semana Super Full Stack e também vai concorrer a uma vaga para o Bootcamp Super Full Stack. O Bootcamp é o nosso treinamento intensivo onde você vai poder aprender dentro de uma comunidade exclusiva de mais de 400 alunos como criar 10 apps completos do zero com tecnologias como Ruby on Rails, React, Vue.js, Ionic e muito mais. Então não perca essa chance, esteja presente na live. E agora que você já está por dentro de como vai funcionar a Semana Super Full Stack, vamos começar então o nosso app incrível. Agora a gente vai iniciar a nossa jornada para criar o nosso MVP inspirado no iFood. Antes da gente ir para os códigos, vamos falar um pouco sobre planejamento, sobre como eu fiz para organizar o desenvolvimento desse app. Eu usei 3 ferramentas principais. A primeira é a Pencil para criar mockups, ou seja, imagens da tela. É sempre o que eu faço primeiro quando eu vou criar um projeto que tenha telas, certo? Depois eu listo os endpoints que eu vou precisar, já que esse projeto é dividido entre API e cliente web com React, ok? E depois eu faço o modelo do banco de dados. E para isso eu usei uma ferramenta chamada DB Designer. Na parte dos endpoints eu usei o Postman. Então vamos dar uma olhada primeiro nos mockups. Lembrando que todos os códigos também estão disponíveis para você e você pode clicar nesse link para ver tudo isso que eu estou mostrando aqui. Vamos lá nos mockups primeiro. Então, o projeto ele tem algumas telas, não são tantas telas, mas eu gosto de desenhar elas bem detalhadamente antes. Quando você desenha a tela, né, nessa ferramenta aqui é bem fácil, é só arrastar, puxar e etc. Você acaba tendo uma visão macro de como vai ser o seu projeto, de que campos você vai precisar, de qual é a real interação que isso vai ter com o usuário. Desenhar as telas é fundamental para você ter uma visão completa de como o seu projeto vai ficar, certo? Então a gente vai ter primeiro essa tela, que é a tela inicial que o usuário vai ser recebido quando ele entrar no nosso site, que é basicamente um texto chamativo com um botão. Quando ele clicar aqui, ele vai entrar nos restaurantes, certo? Ele vai ver os restaurantes. Aqui ele vai ver os restaurantes da cidade de São Paulo, mas ele pode mudar o endereço, né? No modal de endereço. Basicamente, você pode ver que ele tem categorias de comida, onde ele vai poder selecionar essas categorias, tá? E também a lista de restaurantes. Então, você vê que é uma página que tem uma interação, porque mostra os restaurantes e permite filtrar tanto pela cidade, né, onde ele está, e também pelo tipo de comida. Então, com essa ferramenta aqui, que tem elementos do Bootstrap, material design, etc., basicamente eu fui arrastando e criando aí a interface que eu precisava, inspirada aí no iFood, certo? Continuando, a gente vai ter então uma tela de pesquisa, né? A gente tem esse campo de pesquisa, que quando o cara digitar ali
o nome de um restaurante ou alguma coisa que esteja na descrição desse restaurante, vai aparecer aqui para ele. Lembrando que também vamos passar aí o parâmetro da cidade, né, para mostrar somente restaurantes próximos à pessoa que quer fazer o pedido, ok? Depois disso, a gente vai ter a tela de restaurante. Imagina que ele então gostou de algum dos restaurantes que ele encontrou na pesquisa ou naquela página inicial que tinha as categorias. E agora ele vai fazer o pedido de comida dele mesmo, né? Comida ou bebida. Então, nessa página do restaurante, a gente tem uma foto um pouco maior, junto com a descrição desse restaurante, taxa de entrega, categoria do restaurante, né? Aqui nesse comida italiana, a nota, né? O review médio desse restaurante e os pratos em si. Certo? Então eu desenhei essa tela, você vê que ela guarda uma grande semelhança com as anteriores, a gente vai reaproveitando os elementos, o visual, e aí depois, quando ele decidir qual prato ele quer, ele vai clicar em cima e isso vai gerar um modal. Eu separei os modais aqui numa outra tela, tá? Então quando ele clicar lá, vai abrir esse modal de selecionar o prato. Basicamente ele vai escolher então a quantidade desse prato e vai deixar algum comentário para a gente. E vai clicar em adicionar. Quando ele clicar em adicionar, vai tudo para o carrinho dele, né, para a sacola dele. Ele pode ver o que tem dentro da sacola através de um modal também. Ó. Essa tela aqui é só para a gente ver os modais. Então aqui você pode ver que ele adicionou um espaguete, uma salada, e ele pode remover ou ver o total disso, certo? Se ele gostou do que ele fez, selecionou bonitinho e clicar em finalizar pedido, ele vai para a tela de finalização de pedido, que já tem o endereço setado aqui, porque para encontrar o restaurante ele já teve que colocar o endereço. E tem os campos aqui, nome, CPF, telefone, ok? Aqui na direita a gente vai renderizar esse component novamente, que é o component da lista dele, né, da sacola dele, onde ele vai ver o que ele realmente selecionou ali para pedir novamente, e ele vai poder realizar o pedido. Se der tudo certo, ele vai cair nessa tela com o status do pedido, ó, pedido a caminho. Em breve você receberá sua comida saudável em casa. Então você vê que é um sistema bem simples e que você desenhar as telas gera uma visão macro, né, de como tudo isso vai ficar e facilita muito o trabalho de programação depois. Então, não se esqueça, desenhe as telas. Lembre-se dessa ferramenta aqui que eu vou deixar o link para você, que basicamente você pode só arrastar elementos, etc. Ok? Então, agora vamos falar um pouco da próxima ferramenta, que é o Postman, onde a gente listou então os endpoints, né? Os endpoints são as URLs com os valores. Vamos lá. Então aqui eu criei a documentação no Postman, que eu consigo deixar online. Vou deixar também para você um link onde eu ensino a documentar APIs e deixar online no Postman. E nessa documentação eu separei as coisas por natureza, assim. Então a gente tem o restaurante, certo? Onde a gente vai ter aquela tela de index que mostra ali todos os restaurantes e também permite o filtro por categoria. Vamos ter a tela de show que mostra os detalhes de um restaurante. Vamos ter também a tela de search, ou melhor, a gente vai ter a URL de search para permitir que ele busque restaurantes. Vamos ter também uma URL que permite que ele baixe todas as categorias para fazer aquele filtro mesmo de categoria que a gente tem na página inicial dos restaurantes. Temos também um endpoint post para criar uma nova order. Order seria um pedido, né, para fazer o pedido. E temos também o endpoint orders show. Um detalhe que é legal eu falar para você é que não necessariamente o seu projeto vai ficar igualzinho à documentação inicial. A documentação inicial ela é um rumo para você, certo? Então, não se preocupe se você precisar mudar detalhes depois, não tente deixar perfeito, tente deixar o mais utilizável possível, como se ela fosse uma bússola para você ir se guiando durante o seu projeto, certo? Então, aqui nessa documentação, ó, a gente pode ver na categoria Index e mostra que a chamada a URL, né, que eu posso até mesmo testar aqui no meu, usando o curly aqui no meu console. E aqui mostra um exemplo de resultado. Ó, ele deixa eu colocar um exemplo de resultado, que seria o JSON esperado. Isso é legal para equipes onde é separado a API do cliente, né? Então você tem um programador fazendo uma coisa e outro fazendo outra. Se você tem essa documentação mostrando o formato do JSON
mostrando as URLs, fica muito fácil eles desenvolverem separados e depois somente plugarem o cliente web, o aplicativo, o chatbot ou qualquer coisa assim nessa API, certo? Dá até para mocar o resultado e aí depois linkar na verdadeira. Aqui no Restaurante Index, que é daquela página inicial, temos aqui a lista, né, de restaurantes. Você pode ver que tem a lista com os dados do restaurante e tudo mais. Eu geralmente construo essa questão da API junto com a questão do banco de dados. Aqui está separado meramente para a gente ter uma ordem, mas geralmente eu construo as duas juntos. Eu vou construindo aí os endpoints e as tabelas no banco de dados. Por isso já tem todos os campos aqui. Temos também o Restaurante Show, que mostra os detalhes do restaurante. Ele vai ali mostrar todos os detalhes e também os produtos que existem nele, né? Os produtos por categoria, por exemplo, dentro de um restaurante vai ter lá saladas, aí vai ter salada 1, 2, 3, aí vai ter lá pizzas, pizza 1, 2, 3. Então, a gente está separando isso por categorias de produtos, certo? Temos também a parte do restaurante Search, que vai fazer uma busca. Veja que aqui dá para ver os parâmetros que a gente tem que passar. Por exemplo, a query aqui seria Bravo, que é o nome do restaurante, e aqui a city seria São Paulo. Temos também o Order Create. O Order Create é para criar o pedido mesmo. Então aqui são os dados que eu passo para ele para criar esse pedido. Veja que eu vou passar aqui o ID do restaurante, o nome do cliente que está pedindo, número de telefone, endereço. Também vou passar aqui os produtos que eu quero desse restaurante, certo? Temos também o Order Show, que mostra ali o resultado então da order para dizer o status dela. Então a gente vai devolver o waiting, porque a gente vai fazer até o ponto em que o usuário faz o pedido, não do ponto que ele chega, que o pedido chega na casa dele ou que chega no restaurante. Então esses são os endpoints que a gente vai trabalhar, que a gente vai desenvolver. E tem aquela terceira ferramenta que eu falei para vocês, que é a ferramenta de design do banco de dados, né? Aqui no caso eu gosto muito do DB Designer, que você pode fazer isso online, mas existem dezenas de outras ferramentas. Então aqui no caso, ó, eu desenhei associado ali à criação dos endpoints essas tabelas no banco de dados. Então temos a tabela restaurante, que vai ter o nome do restaurante, descrição, status, né? Que seria aberto ou fechado. Delivery tag seria a taxa de entrega, a categoria que esse restaurante pertence, mexicano, vegano, cidade, estado, bairro, todos os dados aí de endereço que esse restaurante está cadastrado. Também vamos ter ali a order, que seria o pedido, também é uma coisa muito importante, dizendo de qual restaurante é, qual é o endereço de entrega, nome da pessoa, número de telefone e o valor total. Temos a categoria, que seria a categoria do restaurante mesmo. Temos também o produto em si, que seria, por exemplo, uma pizza, uma salada, qualquer coisa assim. Tem o nome do produto, descrição, preço, qual categoria ele pertence, né? Lembra que eu falei que todo produto vai estar dentro de uma categoria? E também qual restaurante que ele pertence. Também teremos reviews. Não vai ser possível no projeto que um usuário dê um review, mas a gente já vai ter esses reviews no banco de dados. Isso é porque a gente está fazendo a parte básica do projeto, ok? E também teremos a tabela Order Produtos, que seria a associação, né, que liga os produtos pedidos com uma order, certo? Porque um usuário pode pedir N coisas diferentes, elas vão estar associadas ali à order, ok? Então a gente, com essas três ferramentas, já consegue criar ali uma visão muito macro de como vai ser o projeto. A gente faz aquela bússola que eu falei, né, aquela espécie de GPS aí para guiar a gente durante o desenvolvimento do projeto. Então, sempre que você for começar um projeto novo, principalmente um site, né, que tenham telas, etc., ou um aplicativo mobile, desenha os mockups certinho, depois cria parte do banco de dados associado ali aos endpoints, junto, né, com a sua equipe, que eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil desenvolver o seu projeto. Nunca saia desenvolvendo sem realmente pensar antes. Quanto mais você pensar antes, menos você vai ter que trabalhar em coisas repetitivas e em correções depois. Certo? Então, esse é o caminho aí mais fácil para você desenvolver o seu projeto. É legal você saber que depois que eu faço esse planejamento, eu escolho as ferramentas que eu vou utilizar. Aqui no nosso caso, da API, eu vou usar o Ruby on Rails e também o banco de dados pode ser o PostgreSQL, MySQL, SQLite, qualquer uma dessas versões, tá bom? Então, você escolhe aí as dependências do seu projeto e segue com elas.
Lembrando que é legal você manter as mesmas versões que eu. Aqui no caso é o Ruby 2.5 e o Ruby on Rails 5.2. Beleza? Se você não tem Ruby on Rails ou Ruby ou qualquer uma dessas ferramentas que a gente vai usar instalados, eu vou deixar um link para você nessa documentação para você aprender a instalar na sua máquina Linux ou também ver alternativas para o Windows, ok? Então, vamos para a próxima parte. Agora sim, vamos começar nossos códigos. Para fazer isso, a gente vai gerar o nosso projeto Rails. Para gerar, a gente vai rodar no console Rails new, o nome do projeto, -- API. Caso você não saiba, o Rails é um framework full stack, ou seja, ele permite criar tanto a parte do front-end, né? Ele dá suporte para isso, quanto do back-end. Porém, ele permite que você crie só a versão da API, caso você queira, né? Só a parte do back-end mesmo. Então, se você precisar ter as telas, também é possível. Depois de criar o seu projeto, você vai abrir ele no seu editor de texto. Aqui eu estou usando o VS Code, por isso eu rodei code ponto, que vai abrir já o editor com os arquivos, ok? Então, nosso projeto está gerado, temos aqui a parte dos controllers, temos as views, que no caso estão vazias, tem a parte apenas de e-mail, né, para a gente enviar e-mail, e os modos, né, o nosso MVC, que aqui no caso a gente não vai usar o V. Beleza? Criamos o projeto, depois de gerar esse projeto a gente vai entrar na pasta dele e a gente vai setar as bibliotecas iniciais. Como assim, Léo, as bibliotecas iniciais? Como eu já trabalho com Rails faz bastante tempo, eu já prevejo as bibliotecas que eu vou precisar no meu projeto, né, dependendo do que a gente for fazer. E nesse caso, a gente vai ter uma API que precisa fazer buscas e também que precisa fazer buscas com geolocalização e etc, né? Além disso, a gente vai precisar devolver um JSON bonitinho, serializado. Então, eu vou usar para isso o Active Model Serializers. Existem outros também, FastJSON e etc. Para a parte de busca, eu vou usar a biblioteca Ransack, uma biblioteca que ajuda a fazer as buscas de forma bem fácil. Para a parte de geolocalização, para encontrar os restaurantes próximos, etc., a gente vai usar o Gelcoder, beleza? Existem N maneiras de fazer isso, aqui a gente vai usar essas. Eu vou salvar, eu vou abrir aqui então o meu terminal direto no meu VS Code, eu acho que fica bem mais fácil de trabalhar, né? E vou dar o bundle install, que é o comando que vai instalar essas bibliotecas dentro do meu framework. Caso você não tenha experiência com Ruby on Rails, não se preocupa que você vai pegando aos poucos e vai aprender muita coisa legal. Então, depois de instalar tudo isso, é hora de criar o banco de dados, né? Então, a gente está usando aqui nessa parte o SQLite 3. O SQLite é um banco de dados de arquivo, então você não precisa ter ele instalado como Postgres, exceto se estiver no Windows, aí você vai precisar instalar ele, mas normalmente você não vai precisar instalar ele nem no Mac, nem no Linux. Então, o RailsDB Create vai criar um banco de dados lá no SQLite que vai já estar linkado aí com o nosso projeto. Beleza? Criamos então o banco de dados, instalamos as bibliotecas e eu vejo você na próxima parte. Gerando os models. Um projeto web, em geral, é uma ferramenta de manipulação de dados, né? Ou ele lida sempre com dados, certo? Então, basicamente, a gente vai começar criando essa estrutura de dados, ao invés de começar pelos controllers e etc. Como que eu vou saber quais dados criar? Bom, a gente planejou o nosso banco de dados anteriormente, certo? Desenhamos ele aqui no nosso DB Designer. Basicamente, é somente a gente traduzir isso para migrations, né, do Rails que vai refletir no banco de dados. Então, a gente vai criar a tabela restaurante, produto, review, com os campos para depois a gente colocar os relacionamentos corretos. Então, vamos lá. O primeiro cara que a gente vai criar é o de categoria, né, que tem um título, que é exatamente esse cara aqui, ó. Vamos rodar no nosso console esse comando, ó, railsg model
category title. O model é um arquivo que facilita, né, o nosso acesso a essa tabela no banco de dados. E ele já vai criar a migration junto. Aqui no DB, se a gente vier aqui no DB, vai olhar em migration, ó, ele vai criar, que é basicamente uma instrução que altera o banco de dados, dizendo ó, que a gente vai criar uma tabela chamada categories com um campo do tipo string chamado title. E esse timestamps é o created at e o updated at, que são dados só para avisar quando foi criado, né, aquele dado no banco de dados ou a última vez que foi atualizado. Beleza? Seguindo nesse fluxo, vamos criar então a tabela restaurante e o model restaurante. Esse aqui tem um pouco mais verboso, né? Então você pode ver que tem o gmodel restaurante, aí ele tem o name, tem o description, que é do tipo texto, tá? Então você pode selecionar aqui nesse generator o tipo de dado que você quer. Os que não tem nada ele vai traduzir como string. Tem o status, que é um inteiro, que na verdade a gente vai usar um enum, né? Temos a taxa de entrega, temos o estado, cidade, rua, bairro, número, complemento, referência, CEP, latitude, longitude e categoria, ok? Esse categoria é uma referência, porque a gente já tem a tabela categoria, ele vai estar referenciando então essa tabela para linkar uma com a outra. Então vamos gerar, você pode ver que ele gerou aqui também um migration e gerou um model, que é o arquivo que vai facilitar o nosso acesso aí ao banco de dados. Agora a gente vai criar então o product category, que é basicamente o que linka um produto a uma categoria. Beleza, geramos, ele vai gerar a migration também. Vamos gerar então um produto. Produto aqui seria um refrigerante, uma pizza, qualquer coisa assim. Tem nome, descrição, preço e uma ligação com a categoria do produto, tá? Essa categoria do produto basicamente é o que diz se ele é uma salada, uma pizza, qualquer coisa desse tipo que a gente vai usar para fazer uma separação lá no front-end depois. Vamos criar então um review. O review é a relação entre um valor e o ID do restaurante, né? Ou seja, nota 3 para o restaurante de ID N, nota 4 para o de ID Y, qualquer coisa assim. Também temos a parte do pedido, que seriam as orders, né? Então a gente vai gerar o Rails gmodel order com todos os campos que a gente definiu lá no DB Designer. E temos também a parte do order product, que é a relação, né, de produtos que eu estou pedindo em uma order. Então, ele vai ter quantidade, um comentário, a referência a uma order e a referência ao produto que eu estou pedindo. Depois que eu fizer isso, eu vou só atualizar uma coisa lá na minha migration, que é colocar um valor default para o status lá no nosso order, tá? Então, quando uma order for criada, ela vai ser criada já com status default. Antes de você rodar o Rails DB Migrate, que vai fazer esses arquivos aqui realmente atualizarem o banco de dados, né? Esses aqui são scripts para atualizar o banco de dados. Você pode alterar eles como você quiser. Então, aqui em Create Order eu posso alterar, posso fazer as mudanças que eu acho necessário, tá? Então, aqui em Order eu vou basicamente colocar que o valor inicial do status é 0. Seria o waiting, né? Então, o status inicial de uma order, quando eu criar ela, vai ser esperando. Então, eu vou rodar Rails DB Migrate para refletir tudo isso no banco de dados, ok? Rails DB Migrate. Ele vai pegar esses scripts de migrate todos e vai criar as minhas tabelas, ok? Ele criou, ele diz aqui, pelo menos no status, que está tudo certinho, está tudo criado. Eu posso até mesmo abrir o Rails Console e verificar, por exemplo, se a tabela restaurante existe, né? Ó, ele diz que existe, mas que está vazio. Maravilha, tudo criado. Então vamos continuar o nosso projeto. Relacionamento das tabelas. Agora que a gente já gerou os nossos models, né, as nossas migrations, já deixamos o nosso banco de dados mais ou menos como vai ficar no final do projeto, é hora da gente adicionar os relacionamentos. Os relacionamentos é o que liga, né, um model ao outro. Por exemplo, para dizer que vários produtos pertencem a um restaurante ou qualquer coisa desse tipo, ou que um restaurante tem vários reviews.
né? Essas relações aqui no Rails são feitas direto nos controllers, né? A gente já preparou os campos, né? Como, por exemplo, na parte do review, o restaurante ID, que é o campo que vai receber o ID do restaurante em si, né? Para linkar, mas a gente usa ali, então, o hasMany, hasOne, para fazer esses links nos modules. Então, primeiro, né, a gente vai linkar dentro da categoria os restaurantes, ou seja, uma categoria vai ter vários restaurantes. Eu vou lá no meu model de categoria, então eu vou vir aqui em App, Models, Categoria, e vou colocar o hasMany restaurantes. Então, a categoria vai ter vários restaurantes. E todas essas relações estão definidas aqui na nossa tabela, né? Então, você pode ver que todo restaurante tem uma categoria, um Category ID. Então, vários restaurantes podem ter a mesma categoria. Beleza? Continuando, né? Agora a gente vai colocar as relações lá no nosso restaurante. Então, um restaurante vai ter muitos Product Categories, que seriam as categorias de produto, ou seja, um restaurante vai ter lá saladas, então vai ter várias saladas, pizzas, massas, qualquer coisa assim. Também um restaurante vai ter várias orders, ou seja, vários pedidos serão feitos para aquele restaurante, e ele também vai ter vários reviews, ou seja, várias notas serão atribuídas àquele restaurante. Então vamos lá no nosso restaurante, vamos adicionar aqui. Veja que ele já tem esse belong to category, que quando a gente usa o reference lá no generator ele já coloca. Então ele já está linkado aí com a categoria, ou seja, a categoria tem muitos restaurantes. Então sempre que você coloca um hasMany, por exemplo, aqui na categoria, você vai colocar um belongs na tabela que foi referenciada aqui na categoria, no caso, restaurante. Beleza? Prosseguindo, lá no Product categoria, a gente vai dizer então que essas categorias, subcategorias de produtos, vão ter muitos produtos, certo? Então, massas, vão ter vários produtos de massa. E aqui, ó, você veja que o belongs to também já foi adicionado ao restaurante lá pelo aquele generator que a gente usou. Seguindo nessa mesma linha, dentro de order, a gente vai dizer que uma order tem muitos order products, né? Order products são produtos associados àquela ordem. Então, quando eu fizer um pedido, vai ter pizza 1, salada 3, qualquer coisa desse tipo, certo? Então, ó, hasMany order products. Mesmo padrão que a gente tem lá no nosso DB Designer. E agora, para finalizar, né, a gente lá no produto, vamos colocar o seguinte. Aqui em produto, a gente vai dizer que a gente tem vários order products, ou seja, um produto ele vai ser vendido N vezes, né? Ele vai estar associado às orders N vezes, assim como na tabela ali do DB Designer. Beleza? Então, veja bem, a gente começa desenhando as telas, criando ali então o banco de dados, né? O modelo do banco de dados, depois os endpoints, e aí a gente vai solidificando isso dentro do projeto. É muito mais fácil trabalhar em cima dos nossos controllers, services, jobs, qualquer coisa que a gente precisa, quando a gente tem o modelo do banco de dados já sólido. Então, esse é um bom jeito de começar o seu projeto. Beleza, relações criadas, bora para a próxima parte. Melhorando os models. Agora que a gente já criou os relacionamentos e os models, a gente vai colocar algumas validações simples nesses models. Validações são maneiras de a gente garantir que os nossos dados estão organizados da forma correta, ou seja, que os determinados campos que a gente quer que estejam obrigatoriamente presentes estão presentes, que as relações estejam corretas, que os valores estejam dentro do range correto, qualquer tipo de coisa que você queira validar, né? Se um telefone está com o formato correto e etc. Então vamos começar pelo restaurante. Vamos lá, eu vou colocar esses campos lá e eu vou explicar para você o que eles significam. Lá dentro do nosso model restaurante, você vai dar um espaço aqui nos relacionamentos e vai colocar essas validations. Essas validations que estão selecionadas aqui são todas validações de presença, para ver se esse campo está presente mesmo, tá? Se ele não estiver presente, não vai ser possível salvar ou criar um restaurante novo, certo? Então, ó, name, present true, status, delivery text, city, street, coisas básicas. E aqui a gente tem uma validação de associação.
Então, é obrigatório a gente ter uma categoria. Então, a gente vai verificar se existe realmente uma categoria associada, né? Bem simples, são validações bem simples. Lá no category, a gente vai colocar o seguinte, ó, que a presença do título para a categoria é obrigatório. Então, presence true. Lá no nosso order, a gente vai ter alguns campos obrigatórios também. Colocando aqui no nosso order, a gente vai ter a necessidade do name estar presente, o phone number está presente e o total value está presente também, ok? Seguindo nessa mesma linha, lá no nosso order product, a gente vai ter também algumas validações. A gente vai validar que ele realmente está associado ao order, que ele realmente está associado ao product e que a quantidade está presente. Isso é realmente necessário, tá? Existem dezenas de validações prontas já no Rails para você. A gente está usando algumas aqui só para ilustrar que quando você vai criando, né, a sua base de dados, é legal você ir validando algumas coisas. Lá no Product categoria, a gente vai colocar o seguinte, ó, a gente vai colocar a validação da associação com o restaurante e a validação da presença do título, certo? Deixa eu remover esse aqui. Maravilha. No Product, no modo de produto, vamos lá, vamos colocar o seguinte. Vamos colocar a obrigação do relacionamento com o Product categoria, também a presença do nome e a presença do preço, que são coisas aí fundamentais para o funcionamento do nosso sistema. Agora, no review, a gente vai ter uma coisa um pouco diferente e também bem interessante, que é a validação de range, né? Então, ó, veja bem, a gente tem primeiro a validação da associação com o restaurante e depois a validação de que o value, né, que é o campo que ele dá a nota de 1 a 5, seja um valor de 1 a 5. Ó. Então, o value tem que estar incluído entre 1 e 5, no máximo. Então, não pode ser algo diferente disso. Então, quando o cara for dar as estrelas, tem que ser 1 ou tem que ser 2, 3, 4, 5, certo? Então, é uma validação aí de range que a gente está fazendo. E agora, para finalizar esse melhoramento dos nossos models, vamos colocar os enums e eu vou explicar para você o que eles são, né? Enums são valores fixos, né? Então, imagina, a gente tem o campo status, que ele é do tipo inteiro. Só que é claro que a gente não quer falar, é o status 0, o status 1. Isso não é muito fácil de um ser humano, né, que está programando, entender o que está acontecendo. Então, a gente usa o enum, que ele vai mapear dentro do Rails para a gente esses valores inteiros para símbolos, né? Então, aqui no caso, ó, a gente está dizendo que para o status, o valor 0 vai representar o closed. Então, eu vou passar para ele que o status é closed e não mais 0, tá? Se eu passar 0, vai funcionar também. E aqui o open é 1. Você se lembra que a gente fixou, né, lá no order, que no status o 0 seria default, né? Assim que criasse uma order, ele já começaria no 0, né? E isso acontece porque aqui no enum, o 0 é o waiting que a gente vai colocar lá agora. Você pode ver aqui que a gente vai colocar o enum de status waiting 0, ou seja, ele já vai começar com esperando, porque quando você cria uma nova order, é natural que você espere, né? O restaurante precisa dar o confirmar. Então, basicamente fica o waiting ligado. E também, depois que ele entregar, vai ter o entregue, que vai ser o status 1. Você poderia ter N status aí, quando você quisesse, certo? Então, colocamos aí as validações bem básicas e também colocamos os enums para que tudo funcione adequadamente. Bora continuar o nosso projeto. Gerando os controllers e rotas. Agora a gente vai gerar os controllers, que são os caras que recebem, né, as chamadas aí, quando a gente chama no browser ou por outro cliente. E esses caras são bem fáceis da gente gerar, porque a gente desenvolveu, né, aquela documentação dos endpoints, né? Então a gente aqui no nosso Postman desenvolveu essa documentação, mostrando aí as URLs que a gente desejava. Já até colocou aqui como vai ser mais ou menos os controllers, então vai ficar bem fácil.
Então vamos lá. Primeiro, a gente vai gerar um controller chamado categories, que vai devolver a lista de categorias existentes lá para o nosso cliente React consumir depois. Então vamos rodar aqui o Rails G, que é generate, controller, ele vai gerar automaticamente o arquivo de controller, categories, index. Index é o método que a gente vai ter. Index no REST geralmente é usado aí para devolver tudo que a gente tem, no caso todas as categorias. E aqui a gente usou o menos skip routes para ele não gerar as rotas para a gente, que eu quero gerar depois junto com vocês. Então, aqui nos controllers, ó, ele gerou para a gente o nosso controller. Agora a gente vai gerar o controller de restaurante. Esse restaurante ele vai ter o método index, show e search. Index para mostrar todos os restaurantes, show para mostrar um único restaurante com seus pratos e search para pesquisar novos restaurantes, certo? Ele gerou aqui para a gente. Agora eu vou gerar o nosso controller order, bem simples também, né? O order vai ter o create e o show. Create para criar uma nova order e o show para mostrar, né, uma order já criada. Depois disso a gente só vai precisar ajustar as nossas rotas, né? As rotas são aí o mapeamento entre as URLs que são passadas pelo cliente, né, que vai consumir a API, e os controllers, né? Então aqui no caso, ó, eu criei as seguintes rotas. A primeira é um get barra categories, então quando a pessoa chama barra categories, vai ser mapeado para o controller categories para o método index. Restaurante vai ser mapeado para restaurante index, restaurante search vai ser para o restaurante search, restaurante ID aqui que vai ser substituído por um ID 1, 2, 3, 4, vai para o show, ou seja, são os detalhes do restaurante. O post, né, que é a criação de dados no servidor orders, vai ser mapeado para o orders create. E o get, que é basicamente ver, né, uma order, o status de uma order, que recebe um ID, vai ser para o order show. Bem simples, né? Bem tranquilo. Com a documentação fica muito fácil criar tudo, certo? Então, esse é uma das coisas que demonstra, né? Essa é uma das coisas que demonstra a importância de você documentar bem antes de começar o seu projeto, certo? Então, bora para a próxima parte. Upload de imagens. A gente vai ter algumas imagens, né, no nosso projeto, como por exemplo a imagem do restaurante, a imagem do produto, a imagem da categoria, certo? E o Rails ele já possui uma ferramenta para a gente fazer esse upload de imagem chamado Active Storage. A gente vai usar essa ferramenta para fazer isso. O usuário não vai precisar subir nenhuma imagem, mas quando a gente preparar os dados, né, para devolver os restaurantes e tudo mais, a gente vai passar algumas imagens, certo? Então vamos lá. O primeiro passo para usar essa ferramenta é rodar Rails Active Storage install. Essa ferramenta ela vai fazer com que as imagens fiquem salvas inicialmente direto na nossa máquina, mas é fácil integrar para subir para o S3 da Amazon, Azure, Google, qualquer coisa assim, certo? Então instalou. Agora a gente vai fazer a configuração mínima, dizendo que é para colocar as imagens na nossa máquina e que é para servir essas imagens, né, no mesmo endereço do nosso app. Vamos lá em Environments Development, né? Então a gente está trabalhando aqui no ambiente de desenvolvimento do Rails. Estamos configurando esse ambiente, ó. Então vamos colocar aqui. Beleza, ó. Colocamos que a rota default é o 3000. E também que é para deixar as imagens local. Simples, né? Agora a gente vai rodar o RailsDB Migrate. Você pode me perguntar, mas Léo, a gente não gerou nenhum model, nenhuma migrate. Tudo bem, mas o próprio Active Storage tem algumas migrates, que é onde ele salva essas imagens, as URLs, né? Então ele tem essa coisa já interna dele. Talvez até ele mesmo pudesse rodar esse comando quando a gente gera o instalador dele, mas no caso aqui por hora, pelo menos precisa rodar depois. Continuando, para você dizer assim, olha, o model produto vai ter uma imagem associada com ele. Como que faz? É muito simples usando essa ferramenta. É só você ir no model que você quer, né? Aqui, vamos começar pelo de categoria. É só você vir aqui e colocar este campo, has one attached image.
Então, a gente está dizendo que a categoria vai ter um campo que você vai poder chamar, vai ser o ponto .image, que vai ter um arquivo ali. Simples assim. Isso já garante que você pode colocar uma imagem associada com esse model. É muito mais fácil do que com outras soluções que existiam antes aí no Rails, certo? Então eu vou colocar aqui também o has one attached no nosso restaurante e também vou fazer a mesma coisa no produto. Qualquer model que você quisesse ter uma imagem, bastaria colocar isso. É basicamente o que a gente precisa fazer para depois poder associar uma imagem com um restaurante, com um produto ou qualquer coisa assim, certo? Então, tudo perfeito. Vamos para a próxima parte. Serialização. Agora que a gente já preparou a parte dos nossos dados, vamos preparar o retorno dos endpoints. O Rails, ele permite que a gente trabalhe, né, nesse JSON que vai ser devolvido através de serializers. Existem várias técnicas para fazer essa manipulação do JSON de resposta, mas uma boa técnica é essa, que é usar essa serialização. Então a gente vai criar alguns arquivos que quando o controller renderizar, né, por exemplo, um restaurante, um produto, ele vai trabalhar esses dados para devolver adequadamente para o nosso usuário, certo? Para fazer isso, a gente vai criar um arquivo de configuração primeiro no Rails para avisar, né, para inicializar tudo isso da forma correta. Então, no seu console, você vai rodar o touch, aí dentro de config initializers vai criar o ams.rb. Certo? Vamos lá dentro desse cara que foi criado, initializers, AMS, e dentro dele a gente vai colocar o seguinte, ó. Vai colocar o Active Model Serializers, né, o AMS, config adapter JSON. Só estamos avisando para ele o tipo de dado que vai ser e também estamos colocando ali que o default vai ser incluir tudo, né? A gente está colocando as 2 estrelas ali, ok? Eu vou deixar também o link para a documentação da Jane, onde você vai poder ver todos esses detalhes com mais calma, beleza? Depois dessa configuração, a gente vai gerar os nossos serializers. Ó. Então eu vou rodar Rails G Serializer, Category, para a gente serializar as categorias. Fazer o mesmo com restaurante, depois com Product Category, que seriam as categorias dos produtos. Também o mesmo para produto e finalmente o mesmo para order, tá? Agora dentro do arquivo vai ficar mais fácil entender tudo isso. Quando eu rodei esses caras, ele gerou a pasta Serializer, que a gente já vai ver agora. Ó. Então, junto aqui com Model, Controller, View, tem o Serializer, que tem esses caras que foram criados. Ó. Basicamente, são eles que serão chamados na hora que a gente quiser devolver o JSON, certo? Existem outras opções, como eu disse, JBuilder, Fast API, etc. Mas aqui a gente está usando o AMS. Então, agora a gente precisa formatar essa saída que a gente quer. Essa formatação que eu fiz é toda baseada na documentação que a gente gerou antes, né? Ó, do que eu espero que ele devolva em cada chamada. Ó, por exemplo, na categoria, o ID, título, a imagem. Na parte de restaurante, eu quero que tenha a lista de restaurantes, então eu vou editar basicamente os serializers para eles respeitarem o que foi definido nessa documentação. Então vamos lá. Continuando aqui, a gente vai definir então primeiro o Category Serializer, seria a serialização das categorias, certo? Vamos lá dentro desse cara que foi criado e vamos colocar o seguinte aqui, ó, substituir essa parte por este conteúdo. Vamos entender exatamente o que tudo isso significa. Aqui eu estou incluindo simplesmente as rotas do Rails, tá? Para caso eu precise. No caso aqui eu usei para pegar a URL, a gente já chega lá. Depois eu estou definindo os atributos. Como assim atributos? São os campos que eu quero que ele devolva quando um objeto categoria for ser renderizado. No caso, o ID, o título e a imagem, a URL da imagem. O ID e o título são campos naturais do categoria, né? Se a gente vier aqui no esquema que mostra, né, o nosso banco de dados, se a gente vier na parte de categoria, a gente vai ver que naturalmente vai ter um ID e vai ter um title.
Mas esse image URL não existe. Lembra que na aula anterior, na parte anterior, a gente adicionou a questão das imagens, né, dentro do Rails? Então ainda não existe isso. Existe o campo image, mas não image URL. E esse image URL a gente vai montar na hora. Então o AMS ele permite que você tanto devolva campos que já existem, quanto campos que você vai criar aqui na hora no seu serializer. E a gente está criando esse campo image URL aqui na hora. Então, para fazer isso, ó, a gente está chamando esse image URL aqui e criando um método, né, que é o que vai representar ele aqui embaixo. Dentro desse método, a gente está usando esse helper aqui das URLs do Rails, que é o Rails blob URL. Ele vai pegar a URL do arquivo, tá? É isso que esse helper faz. Ele vai pegar a URL do arquivo que a gente está passando para ele, ó. Então, aqui a gente está passando ó, object image, que seria então a imagem da categoria, e ele vai converter isso aí para a URL correspondente. Beleza? Basicamente é isso que a gente está fazendo. Colocando os atributos certos e criando um atributo extra ali através desse método. Agora a gente vai para a parte do restaurante, que é um pouco mais verbosa, envolve um pouco mais coisas. Vamos limpar aqui, vamos substituir. Você vai fazer o mesmo aí do seu lado também. Vamos lá. Primeira coisa é que a gente está de novo importando aqui o helpers para poder usar o Rails blob URL. Aqui embaixo a gente está usando os atributos. Então, o restaurante ele tem ID, name, description, review, status, delivery text, todos aqueles campos que a gente viu. Além deles, tem alguns métodos extras, como o review, que a gente vai entender já já, e o image URL, que é esse cara que a gente fez igualzinho ali em categoria. Então, começando aqui pelo hasMany, o que é isso? Quando eu for renderizar um restaurante, eu vou renderizar também os product categories que são associados com ele. Ou seja, quando eu for renderizar um restaurante, eu vou renderizar as categorias de produto que estão associadas a esse cara. Porém, isso é condicional. O AMS permite que a gente passe um if aqui. Esse if é o seguinte, se o que está aqui dentro for verdade, então esse hasMany vai ser incluído, se não, não. Por que eu estou fazendo isso? Porque no index, né, quando a gente for renderizar o index do restaurante, a gente só quer os restaurantes, a gente não quer devolver também as categorias de produto associada, né? Então, só quando eu falar que é para ter o product categoria, que é para ter. Se eu não falar isso, não vai precisar ter esse cara também. Legal? Aqui embaixo a gente tem o image URL, mesma coisa de antes, e aqui a gente tem o review. O review é a nota média do restaurante, né, de 1 a 5, e cada pessoa, depois de receber a sua encomenda, vai poder dar esse review, né? E aqui no caso, esse review é feito em uma outra tabela, que é a tabela review, que tem o ID, tem a nota e tem o product ID, ou melhor, o restaurante ID. Então aqui a gente vai fazer uma média desses reviews que foram passados para a gente. E como que eu vou fazer isso? Eu pego o object. O object aqui, no caso, representa o próprio restaurante que está sendo renderizado. Então, lá no controller vai ter render, @restaurante. Ele vai ser capturado pelo serializer. E quando eu quiser acessar o próprio objeto, eu uso o object. Então, aqui eu estou pegando todos os reviews associados com esse restaurante. Esse e-comercial aqui significa que eu só vou tentar fazer essa condição aqui caso existam os reviews, tá? Isso é para não dar erro. É uma sintaxe do Ruby para não dar erro. Então, se isso aqui não for verdade, né, os reviews não existirem, ele nem vai tentar isso, só vai devolver o new. E aqui, se tudo for verdade, eu vou chamar esse método média, tá? Então, eu vou pegar a média do value. O value seriam os valores dos reviews. Então, basicamente, eu estou pegando a média dos reviews que foram feitos para esse restaurante. 2, 2,5, 2,6, qualquer coisa assim. E aí, lá no front-end, a gente processa e mostra isso adequadamente com as estrelas. Certo? Então, esse é o review que a gente está pegando aqui no nosso restaurante. Descendo, a gente vai ter o Product categoria Serializer, que seria aquela parte das categorias dos produtos, né? Então, a gente vai substituir aqui também. E aqui vai ter uma coisa interessante, que é o seguinte, ele vai ter um atributo title, que seria, por exemplo, saladas, pizzas, massas, qualquer coisa assim, cervejas, vinhos. E vai ter um hasMany products. Então, sempre que o products categoria for renderizado, né, ele for devolvido no JSON, também será devolvido os produtos. Então, dessa forma,
Quando eu mando renderizar os restaurantes, falando que é para ter o Products categoria junto, também virá junto os próprios pratos, tá? Então, assim a gente consegue linkar as serializações. Isso é muito legal, é bem prático, ajuda bastante a gente a criar ali então os JSONs da forma que a gente quer. E aqui no Product Serializer, a gente vai ter também os atributos modificados, né, incluídos aqui. Os atributos são o nome do nosso produto, a descrição desse produto, o preço e o image URL, que é aquela mesma técnica que a gente usou para pegar a URL ali da foto do produto. Beleza? Bem simples mesmo. E para finalizar, aqui no nosso Order Serializer, a gente vai substituir esse cara, dizendo para ele devolver o Restaurant ID, o valor total e o status, tá? Então, o que a gente fez? Modificou esses arquivos que vão formatar o JSON que a gente vai devolver, beleza? Então, bora para a próxima parte, continuar a criação do nosso sistema. Agora, a gente vai implementar a geolocalização. A geolocalização vai ser feita através de uma chain muito útil chamada Geocoder, tá? Já a gente vai ver um pouco da doc dela para entender melhor, mas basicamente ela permite que a gente sete, né, uma latitude e longitude, por exemplo, para um objeto e encontre os objetos próximos a ele, ou também que pegue latitudes e longitudes através de endereço, entre outras funções. Aqui no nosso caso, sempre que a gente criar um novo restaurante, né, ou alguma coisa assim, a gente vai setar esse geocoder nele, ou seja, a gente vai setar ali uma latitude e longitude automática para ele, para quando a gente precisar procurar coisas próximas a ele, a gente consiga facilmente, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa para a gente fazer isso é ir lá no nosso model de restaurante e colocar um código muito simples, mas poderoso, certo? Lá no nosso model restaurante, a gente vai, depois de todas essas validações e relacionamentos, colocar o seguinte, ó. A gente vai colocar essa primeira linha que fala, ó, geocoded by address, tá? Então ele está dizendo o seguinte, que quando a gente for fazer a geolocalização desse cara, vai ser usando esse método address. Ou seja, a gente vai setar o endereço dele através do address. Esse address nada mais faz que pegar cada campo ali de endereço do próprio restaurante e juntar esses caras. Ele vai basicamente devolver uma coisa parecida com Avenida Paulista, número 10, São Paulo, SP e etc. Tá? Então ele monta ali um endereço em uma única linha, que é o que o geocoder vai interpretar, tá? Então, basicamente, a própria chain vai consultar alguns serviços para pegar a latitude e longitude daquele endereço que foi passado dentro de address, ok? Então, depois das validações, que tiver tudo certo, ele vai fazer o geocode, que é realmente colocar aí nesses campos de latitude e longitude os valores corretos. Se a gente for aqui em restaurante, a gente vai ver que a gente tem o campo, a latitude e longitude que a gente criou. Ele não vai ficar visível, não é necessário para a gente, mas ele vai ser útil aí para a própria chain, beleza? Basicamente, é isso que a gente precisa colocar para que quando a gente cria um restaurante, ele ganhe a latitude e a longitude. E depois lá no controller que a gente vai fazer uma busca para encontrar restaurantes próximos de um endereço. E ele vai saber já se está próximo ou não pela latitude e longitude. Se a gente vier aqui no browser, ó, a gente vai se defrontar com a documentação do geocoder. Eu vou até deixar o link para você também, junto com os outros links. E aqui você vai ver que existem várias coisas que você pode fazer, ó, como por exemplo, procurar Paris aqui, ó, ele vai devolver a latitude e longitude para você. Se você buscar o primeiro endereço de uma latitude e longitude, ele vai devolver para você também. O que a gente vai usar é o método near, ó, depois. Então a gente vai pegar restaurante.near, por exemplo, vai passar aqui o endereço de onde o usuário que está procurando o restaurante está, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, e aí automaticamente ele vai devolver para a gente os restaurantes que estão próximos daquilo. E você pode ou não setar o raio que você quer, né? Veja bem, aqui ele diz que ele vai encontrar o que tiver ao redor de 20 milhas, né? Mas você pode mudar, por exemplo, para 50 milhas
ou você pode mudar até mesmo a unidade para quilômetros, que fica mais intuitivo para a gente encontrar coisas, restaurantes em 50 quilômetros, 100 quilômetros de distância e etc. Ok? Parece complicado, mas é bem simples. Então, vale a pena dar uma olhada nessa doc também. Show? Então, na próxima parte, a gente continua o nosso projeto. Preparando os controllers, já temos então a serialização, que é o que vai realmente transformar o JSON no que a gente precisa, mas nós precisamos antes dos nossos controllers, né? Que é quem realmente recebe a chamada ali através dos endpoints, vai processar e vai devolver as coisas para serem serializadas. Para começar, a gente vai brincar com o category, que é o mais simples, que é o de categoria, onde a gente devolve todas as categorias ali, certo? Para fazer isso, você vai lá no seu controller de categorias, vamos fechar tudo aqui, vamos no nosso controller. Veja que quando a gente gerou ele, ele já veio com o index. O que ele deveria devolver aqui? Ele deveria devolver a lista com todas as categorias para a gente, deveria renderizar isso. E é isso que ele vai fazer aqui para a gente. Ó. Então a gente está colocando dentro dessa variável de instância categories, todas as categorias ordenadas por title, tá? Poderiam não ter essa ordem, a gente só colocou a ordem aqui para ficar mais lógico, né? A maneira como ele vai ser devolvido. E depois a gente manda renderizar o JSON. Quando eu mandar renderizar, automaticamente isso aqui vai ser interceptado pelos serializers, né? E ele vai cair nesse serializer aqui, que vai formatar ele devolvendo título, image URL e tudo mais que é necessário. Não se preocupa que daqui a pouco a gente vai testar cada um desses endpoints e ver se eles respondem adequadamente para a gente, tá? Depois que a gente terminar todo esse processamento dos controllers e todo o resto que falta. Então vamos lá, a categoria está pronto, agora a gente pode prosseguir para o restaurante. Aqui no restaurante a gente vai trabalhar primeiro no index, né? Esse index do restaurante é muito importante, ele é a tela principal, eu diria, do nosso sistema, que é onde as coisas realmente vão acontecer, que é aquela listagem, né, inicial de restaurante. Então você entra lá no nosso OneBitFood, vai colocar o seu endereço e vai ver os restaurantes próximos a você ali que tem disponível para você fazer o pedido, né? Então, esse é o cara que vai fazer isso. Como que ele faz isso? A gente primeiro seta uma variável de instância chamada restaurantes aqui. Mas como que a gente está setando ela? Através de chamar restaurante.near. Mas, Léo, que método que é esse near? Lembra lá no geocode que a gente viu na documentação que basta você chamar o model, né, com o ponto .near, que ele já vai procurar as coisas próximas para você, próximos de um endereço, de alguma coisa assim, né? Então é o que a gente está fazendo aqui. Eu estou falando para ele procurar próximo ao parâmetro city, que vai ser passado para a gente. Caso esse parâmetro não exista, ele vai procurar próximo a São Paulo, tá? Então eu deixei opcional esse parâmetro city. Se não existir, ele vai procurar próximo a São Paulo. Se existir, ele vai procurar perto do parâmetro city. Beleza? Então, eu não configurei ele aqui com configurações extras, então ele vai olhar nas 20 milhas mais próximas, etc. Mas você viu lá que a gente poderia ter configurado ele ainda mais, para ficar mais preciso. Essa segunda linha aqui, ela é o seguinte. Como a gente vai ter aquela tela onde o usuário vai poder clicar nas categorias, por exemplo, vegana, japonesa, qualquer coisa assim, para filtrar os resultados que ele quer, esse método vai aceitar um parâmetro extra chamado category. Então, se ele passar aqui para a gente um título de categoria, a gente vai filtrar esses resultados e ele vai devolver somente resultados com o filtro adequado, com a categoria adequada. Para fazer isso, eu vou chamar o método FilterByCategory, que a gente vai criar já, mas somente, né, if o parâmetro categoria estiver presente, senão vai passar direto. Na terceira linha, a gente simplesmente renderiza os restaurantes, que por sua vez vai ser interceptado aqui pelo serializer, né, que vai renderizar adequadamente os restaurantes. Esse método que eu falei, a gente vai criar ele agora, a gente vai vir aqui no finalzinho aqui, vamos criar um private, né, alguns métodos privados que só podem ser chamados daqui de dentro dessa classe. A gente vai criar então o filter by categoria, ok? Esse filtro por categoria ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar essa variável de instância que já existe, né, que é o restaurantes, que já foi preenchida com todos os restaurantes próximos,
e vai usar o método select do Ruby, ou seja, ele vai selecionar os elementos que atendem a uma determinada característica. E qual é essa característica? A característica, ó, é verificar se a categoria associada com esse restaurante, né, tem um title e esse title é igual à categoria passada para ele, no caso vegana, japonesa, árabe, qualquer coisa assim. Então ele vai selecionar somente os restaurantes que têm a categoria desejada. Depois disso ele vai preencher essa variável de instância que vai ser renderizada aqui no final, certo? Então a gente está filtrando tanto por cidade como por categoria, ambas de forma opcional, beleza? Prosseguindo aqui então, a gente vai lá no nosso show colocar o seguinte, ó, somente uma linha, que é o render JSON restaurante, e aqui habilitando o product categoria. Você pode se perguntar, mas o que é essa variável, né, que está sendo passada aqui? Lembra no nosso serializer, ó, que ele olha essa variável product categoria? Então no show, como a gente quer mostrar só um restaurante e mostrar os pratos dele, a gente vai passar essa opção para que esse if aqui seja verdadeiro e ele adicione, né, o has many products categoria, que por sua vez vai adicionar os produtos. Maravilha? Então é isso que a gente ia fazer no show desse cara. A gente precisa também, como a gente está renderizando aqui um restaurante, setar ele, né, antes para um before action e etc. Poderia ser direto ali. A gente poderia fazer um find por ID, né? Lembrando, quando o cara chama o show, ele passa restaurantes barra o ID que ele quer. Então a gente vai colocar aqui o set restaurante. Deixa eu só ajustar para ele parar essa mensagem. Beleza. O set restaurante vai procurar o restaurante por ID, find by ID, que foi o ID passado, e vai setar aquele restaurante que vai ser renderizado aqui. Maravilha? Preparamos então já a maior parte dos controllers, falta a parte do search, mais algumas coisas, mas então bora para a próxima parte. Buscas. Para finalizar então o controller de restaurante, falta apenas o método search, que é aquele método que a gente chama quando a gente quer encontrar um restaurante, seja por nome ou por alguma palavra na descrição dele, certo? Isso é bem útil para quando alguém está procurando algo bem específico no site. Então a gente vai implementar essa feature agora. Lembra que eu adicionei a Jane Hansak para fazer o search? Exatamente ela que a gente vai usar. Então aqui no nosso controller restaurantes, a gente vai colocar lá no método search o seguinte conteúdo, que eu vou te explicar agora. Então vamos lá no search, vou colocar aqui, vou apenas indentar corretamente, beleza. Bom, o Hansak ele dá a habilidade aí da gente usar o método search no nosso model. No caso aqui eu vou chamar restaurante.search para buscar um restaurante, né? Claro, e o resultado eu vou colocar nessa variável de instância aqui. Beleza? Deixa eu puxar para cá. Beleza. Então, o que eu estou buscando? Eu estou passando para ele que eu quero encontrar ou no name ou na descrição o parâmetro Q. O parâmetro Q é o parâmetro que ele me passou como busca, ou seja, o nome do restaurante, alguma coisa na descrição. E aí eu vou pegar o result, tá? Isso aqui é um método da própria Jane Hansak, que eu também vou deixar o link para a documentação para você. Você pode dar uma olhada lá e basicamente ele vai encontrar então restaurantes para mim com essa palavra. Porém, eu também permito que ele passe a cidade como um parâmetro opcional, porque não adianta nada você encontrar o restaurante X em uma cidade distante, né? Então, eu faço esse filtro da seguinte forma, ó. Se o parâmetro city foi passado, eu vou pegar esse resultado de restaurantes e vou usar o near, que encontra coisas próximas do geocoder, como a gente viu, buscando aí pela cidade. E aí depois eu renderizo esse restaurante, beleza? Então, dessa forma a gente consegue listar os restaurantes adequadamente, sendo então filtrados aí por uma query que a gente vai passar no parâmetro Q e também por uma cidade. Bem fácil, né? Então, bora para a próxima parte. Controller Order. Nessa parte, a gente vai trabalhar em cima dos pedidos, né? Tanto o endpoint que recebe o pedido com os produtos que o usuário escolheu, quanto o endpoint que devolve ali o pedido com o status atual.
Antes, a gente vai fazer um pequeno adendo no model de order para setar o valor total da order, né, para o cara ser cobrado adequadamente. E como que seta o valor total da order? Uma order é um pedido que vai relacionar então o nome de usuário com um restaurante. Associado a essa order, vai vir todos os produtos que aquele usuário quer com quantidades, certo? Então, 3 refrigerantes, 4 pizzas, X, Y, Z, né? Então, no model, a gente vai pegar todos esses order products relacionados, vamos fazer uma interação neles, fazer o cálculo do valor desses produtos baseado na quantidade, e aí a gente vai somar isso e colocar no nosso total value do model, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, no model order, a gente vai colocar o before validation, né? Vamos lá no nosso model, deixa eu fechar aqui. Beleza. Beleza. No nosso model order, a gente vai colocar before validation, ou seja, antes de validar tudo, a gente vai setar então esse price, que é o price, o total, né? Seria o total da nossa compra. Para fazer isso, a gente vai usar esse método setPrice, que vai ser chamado antes das validações. E nele a gente coloca o seguinte, uma variável dizendo que o preço final é 0 antes da iteração. E depois a gente vai olhar em todos os order products que estejam associados então com esse order. Então a gente vai fazer um each nele, ou seja, vai iterar sobre todos esses caras. E aí dentro de cada order product, a gente vai encontrar o produto associado com esse order product, product ID. Né? Vamos pegar esse produto, seja uma pizza X, refrigerante Y. Aí a gente vai pegar, então, a quantidade desse produto que o cara selecionou, 3 pizzas, por exemplo, e vamos multiplicar pelo preço. Então, imagina que ele selecionou 3 pizzas X que custa 20. Então, a gente vai multiplicar 20 por 3 e vai dar 60. A gente vai somar isso nessa variável de instância final price. Aí no próximo produto a gente vai fazer a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa. É simplesmente um cálculo que leva em consideração os produtos e quantidades. E no final a gente vai pôr dentro de self total value, a gente vai colocar isso aqui dentro então do valor total aí da nossa order. E quando a gente salvar, né, criar, ele vai salvar automaticamente para a gente com esse valor total. Isso é legal porque imagina que você vai evoluir o sistema e colocar um sistema de desconto, um sistema de cupom, você pode levar em conta aqui esses tipos de desconto também, beleza? Então, feito isso, vamos para o nosso controller. Lá no nosso order, né, no nosso model order, só faltou a gente colocar o seguinte, ó, que é o accept nested values, né, que é o nested atributos. O que isso significa? Que quando a gente for criar um order, né, criar um model order, a gente vai aceitar que ele passe os atributos do order products também, tá? Então assim, um único form vai servir para salvar todos esses order products junto com o nosso order, tá? Então, beleza. Feito isso, a gente vai lá no nosso controller. Eu vou setar primeiro o create, depois eu vou setando os outros para ficar mais fácil de entender. Então, lá no nosso order controller, dentro do create, a gente vai colocar o seguinte. Ó, quando o cara criar, né, um novo order, ele chamar, a gente vai ter um order new, quando ele chamar o post para order. Ele vai levar em conta, então, o order params, que seriam os parâmetros aí relacionados com uma order. Então, deixa eu criar aqui os métodos privados, colocar esse params. Esse params, ele vai aceitar, então, um order e dentro os campos name, phone number, restaurante ID e depois, como um atributo nested, né, um atributo alinhado, a gente vai aceitar o order products, que vai ter quantidade, comentário e product ID, tá bom? Então a gente está aceitando esses parâmetros. Feito isso, ó, quando ele tentar dar salvar, se der tudo certo, ele vai renderizar a order. Se der errado, ele vai renderizar os erros associados com isso. Imagina, tem alguma coisa errada na quantidade negativa, alguma coisa assim, né? Então, a gente vai fazer esse cálculo no order antes de salvar. E depois, quando a gente for salvar, ele vai verificar todas as condições, todas as validações e tudo mais para ver se está tudo adequado. Beleza? Seguindo isso, a gente vai ter então o nosso show. O show simplesmente mostra a order quando ela é chamada, né? Quando a gente for chamar
a order para ver o status atual. Imagina que o usuário quer ver o status do pedido dele, se já foi entregue, se está sendo entregue, a gente vai renderizar a order. Para renderizar ela daquele jeito simples, a gente precisa setar ela primeiro, né? A gente vai colocar aqui o before action show, a gente vai chamar o set order, bem padrão Rails mesmo, que a gente sempre faz. Então aqui no private a gente vai ter o set order, que vai encontrar a order por ID e vai devolver para o show mostrar ali em cima. Beleza? Então conseguimos aí criar o nosso order, bem simples. Na verdade já terminamos aí basicamente os nossos controllers. E a gente viu que foi bem fácil fazer isso de baixo para cima, começando com a modelagem do banco de dados, né? Claro, depois o planejamento, depois a parte da serialização para parametrizar com o que a gente tinha documentado nos endpoints, depois os controllers e aí os métodos mais específicos, mais especiais, como a parte de geolocalização, busca e agora a parte de order, beleza? Então, bora para a próxima parte para a gente preparar os nossos dados de teste. Preparando dados de teste. Agora que a gente finalizou a nossa API, a gente vai preparar alguns dados do nosso banco de dados para facilitar, né, o teste ali na hora que a gente for testar no Postman e também a integração com o nosso cliente React, certo? Para fazer isso, a gente vai colocar alguns dados nos seeds do projeto. Mas antes, é importante que você venha nesse link aqui e baixe a pasta de imagens que a gente vai usar. Eu já coloquei no meu projeto a pasta de imagens, vai ficar dentro de public, tá? Então você vai baixar, descompactar e colocar dentro de public. E aí depois você vai no seu seeds e vai colocar o seguinte, ó, esse código todo aqui que eu vou te explicar. O seeds ele serve para você colocar alguns dados já no seu projeto de forma fácil, né? Dados iniciais no seu projeto. No nosso caso, a gente está usando para colocar dados fake, dados que serão utilizados aqui só para o nosso teste, beleza? Então, aqui no começo a gente limpa, né, produtos, restaurantes e coisas que já existem. Aqui a gente vai setar as categorias, né? A gente vai criar no banco de dados as categorias. Veja que aqui eu estou selecionando a imagem da categoria, ela está referenciando ó, Public, Images, categorias, Mexican, etc. Então são imagens que você pegou daquela pasta que você baixou e colocou lá no Public. Aqui a gente vai mandar criar então essa categoria com o título, certo? Aqui a gente está criando uma outra categoria, ó, mexicana, italiana, japonesa, vegana. São as categorias que a gente está criando. Aqui no caso seria peruana. Beleza, então são as categorias que a gente está criando e aqui quando a gente cria essa categoria a gente depois adiciona uma imagem a ela, a gente coloca o C que é da categoria, image e manda fazer o attach daquela imagem que a gente colocou na pasta ali public, beleza? Depois disso que a gente já tiver com as categorias, a gente vai cadastrar os restaurantes, então aqui a gente pega a imagem do restaurante, cria o restaurante com os parâmetros adequados, você pode colocar outros parâmetros se você quiser, dá o attach da imagem, cria alguns product category, né, que seriam as categorias do produto, cria os produtos associados a esse restaurante, que no caso a gente criou 2, depois a gente cria outro restaurante com outros produtos, outro restaurante com outros produtos, mais restaurantes, aqui no caso japonês, depois vegano, beleza? Então, são dados experimentais apenas, são dados só para a gente ter o que retornar ali. Depois a gente pode melhorar esses dados, colocar mais coisas, tirar coisas e etc, tá? Então você vai copiar esses seeds e depois você vai rolar no seu console o Rails DB seed. Ele vai executar então esse script de seeds, passando tudo isso para o banco de dados. Está aparecendo ali, criando categorias, cadastrando restaurantes, e ele vai cadastrando aos poucos, demora um pouquinho por causa da parte de imagens, tem muitas informações, mas vai rolar, beleza? Então, vamos para a próxima parte para testar essa nossa API. Testando os endpoints, agora a gente vai verificar se tudo que a gente fez realmente funcionou. Então, a gente já tinha aquela documentação no nosso browser, né, do Postman. Aquela documentação ela foi gerada através de testes no próprio Postman. O Postman deixa exportar esses testes como uma forma de documentação, certo?
Então, abrindo o Postman localmente, você pode usar o Postman ou outro software que você se sinta confortável, como o Insomnia, também faz isso, entre outros, tá? Aqui no Postman, eu separei já a chamada para esses endpoints que a gente criou. Eu vou começar pelo mais simples deles, que é o de categoria, né? O categoria index. Mas antes de fazer a chamada, a gente precisa subir o nosso servidor, né? Então eu vou rodar o Rails S, Rails Server, que vai subir esse nosso servidor para que ele responda essas chamadas, tá? Então isso vai deixar tudo no ar, funcionando. Quando eu chamar alguma URL, ele vai olhar o routes, vai ver qual controller deveria cuidar, depois ele vai fazer o processamento no controller e depois vai serializar o retorno para a gente, beleza? Então vamos lá. Se eu chamar aqui ó, a parte de categorias, clicar em Sending, vamos ver o que vai acontecer. Ó, eu cliquei em Sending, ele fez a chamada, ó, eu coloquei aqui localhost 3000/categorias e ele retornou para a gente ó, um JSON com todas as categorias, da forma que a gente desejava inicialmente. Então veja que tem ó, peruana, italiana, japonesa, mexicana, vegana e as fotos dessas categorias também. Beleza? Então funcionou. Quando eu chamo, ele vai vir aqui no meu controller de categoria, tá aqui, vai pegar todas as categorias, ordenar para a gente e devolver. Quando ele tenta renderizar ali, ele vai ser interceptado pelo serializer, que é esse category, que vai pegar o atributo title, image URL e vai gerar para a gente esse cara aqui, ó, ID, title, image URL. Beleza? Agora, vamos chamar o restaurantes. O restaurantes é aquele cara que é o inicial mesmo, é aquela tela inicial que vai mostrar todos os restaurantes perto da gente. Se eu der send, ele vai devolver para a gente. Vamos ver, deixa ele chamar. Beleza, ó, deu certo. Ele devolveu para a gente aqui ó, vários restaurantes. Ó. Então, ele devolveu Los Sombreros, Olá Que Tal, Club Life, Bravo, são vários restaurantes sem filtro nenhum, né? A gente não passou nenhum filtro aqui. A gente pode passar parâmetros para ele. Eu vou passar direto na URL aqui, o city, por exemplo. Se eu colocar aqui uma cidade, por exemplo, Florianópolis, a gente não cadastrou nada para Florianópolis, né? Todo restaurante que a gente cadastrou era em São Paulo. Se eu chamar aqui der o send, ó, ele voltou vazio, porque não tem nenhum restaurante lá. Se eu passar aqui a city São Paulo, vamos ver se ele retorna para a gente certinho. Beleza, ó, devolveu todos os restaurantes, porque todos eles estão na cidade de São Paulo. Então tá funcionando ali por cidade. Lembra que a gente podia filtrar também por categoria, né? Agora a gente está chamando esse controller aqui ó, de restaurantes, a gente está chamando esse método index, que permitia filtrar por cidade, como a gente fez, e permitia filtrar por categoria também. Então eu vou chamar aqui, passando a categoria, category, igual vegana, que é o nome de categoria. Vamos ver se ele retorna. Retornou 2 restaurantes ó, que estão dentro dessa categoria. Então, funcionou. Ó, é o Casa Natural e o Club Life. Eu estou conseguindo filtrar, então, por cidade e por categoria. Bem legal, né? E nesse meio também estamos usando aqui o near, né, que pega as coisas por proximidade. Agora vamos para o próximo, que seria o show. Passando o ID, então. Eu vou passar o ID 3 aqui. Eu não sei qual é o restaurante do ID 3, mas vamos ver. Ele devolveu para a gente, ó, a ID 3 é o restaurante Bravo. E veja que ele devolveu junto o Product categoria e dentro os produtos em si, que seriam os pratos, né? Então a gente vai ter a categoria porções, a categoria pizza, a categoria qualquer uma outra que a gente quiser, né? Vamos ver no 1 aqui. Ó, a gente tem pratos mexicanos, se a gente vier no 2, a gente tem, esse também é pratos mexicanos, o 3 a gente já tinha visto. O 4, ó, fogazas, a gente pode vir aqui no 5, vai ter entradas. Então, são várias categorias, N categorias, né? Então, beleza, deu certo, funcionou maravilhosamente bem. Agora a gente pode ir para o próximo, que é o Search. O Search é esse cara que a gente colocou aqui, que permite filtrar, então, por palavra e permite também por cidade. Eu vou colocar aqui, então, o Bravo. Ó. Eu vou tirar esse aqui, que é São Paulo, e vou colocar o Bravo apenas. Então, ó, eu pesquisei pelo nome Bravo, que é o nome de um restaurante, e apareceu aqui para a gente só o restaurante Bravo. Se eu pesquisasse por cidade, né, eu poderia colocar aqui City,
né? São Paulo, ó. Vou pesquisar por São Paulo, bravo, funcionou. Se eu colocar outra cidade aqui, Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro não deve funcionar porque não tem um restaurante bravo no Rio de Janeiro. Então ele vai voltar vazio. Então funciona o filtro por nome, por cidade, descrição, né? Aqui eu tenho um order create, tá? Esse order create eu já preenchi o que eu preciso enviar. Para o order create eu preciso enviar o ID do restaurante, nome do cliente, número, endereço desse cliente e também o order products atributos, que seriam os atributos, né? Que seriam os pratos que o cara selecionou com quantidade e comentário, né? Se eu enviar, ele deve retornar null, que seria o foi feito, deu tudo certo, ó, com status 200, ó, status 200, 201, created e null, beleza. Então a order foi criada e eu posso vir aqui, ó, verificar se ela existe, ó, vou procurar pelo order 1, vamos ver se ele devolve uma order, ó, devolveu certinho com o valor 152 que ele calculou automaticamente e ele tá ali com status waiting. Deu certo, funcionou. Eu deixei para você, claro, essa documentação toda do Postman online e ele é uma ótima ferramenta para a gente testar se as coisas realmente estão rolando. Nós finalizamos a API, se precisar, durante o nosso cliente React, a gente vem e faz alguma pequena intervenção aqui para melhorar a API onde for necessário, beleza? Então agora fechamos a API. Parabéns por concluir a primeira aula e por criar a API do nosso app inspirado no iFood. As próximas aulas serão ainda melhores, então continue com a gente nessa jornada. A nossa próxima aula vai estar disponível na quarta-feira, dia 1º de maio. Nela a gente vai começar a desenvolver o SPA em React, que vai consumir a API que a gente acabou de criar. Deixe um comentário aí embaixo dizendo o que achou dessa aula e compartilhe esse link com os seus amigos. Tenho certeza que eles vão gostar muito de aprender como criar um app inspirado no iFood do zero. Lembrando, no domingo às 19 horas vai rolar a live de conclusão da semana Super Full Stack. Quem estiver presente vai garantir o acesso vitalício a esse conteúdo e vai concorrer a uma vaga para o Bootcamp Super Full Stack, que é o nosso treinamento intensivo e completo. Então já agenda aí para você estar presente na live com a gente. Nos vemos na quarta-feira. Até lá, programador!